Aparentemente, estava tudo sob controle até ele chegar. Levávamos nossas vidas, cada um à sua maneira, com desafios, limitações, expectativas, sonhos, lágrimas e sorrisos. Muitos dizem que o planeta precisava respirar, se desintoxicar, e nós, seres humanos, por ausência de humanização e empatia, estávamos sendo tóxicos demais. Então a vida lá fora precisava dar um tempo, com o mínimo possível da nossa presença. Aí ele veio e tudo mudou. Nossas vidas mudaram. Muitas vidas foram ceifadas e as pessoas conscientes ficaram em casa, deixando o mundo lá fora para quem realmente precisava sair, trabalhadores e trabalhadoras, para seguir ganhando o pão de cada dia, colocar comida na mesa. E os nossos guerreiros e guerreiras da linha de frente, na grande maioria profissionais da saúde. Já perdemos muitas vidas negras assassinadas por esse vírus, mas tem muitas vidas negras lutando na linha de frente para a vida seguir vivendo. Na minha formação, eu aprendi a lidar com diversas situações inusitadas, né? Então, a gente sai da faculdade preparado para trabalhar em ambulatório, em hospitais, em emergências. Muitos de nós acabam se especializando em outras áreas, mas na faculdade a gente nunca aprendeu a lidar com uma situação de pandemia. Então, para mim, isso foi o mais assustador desse um ano e meio de combate à Covid, que é lidar com o desconhecido. A gente estuda várias doenças, várias patologias, aprende outras no decorrer da vida profissional, mas a partir de um determinado momento, uma doença nova, com sintomas que se modificam, um padrão clínico que muda, tratamento, atualizações dia a dia, minuto a minuto. Então, tem que estar sempre ligado. Hoje o protocolo é um, amanhã já é outro. Isso faz muita diferença no tratamento clínico. Eu jamais imaginei que em algum momento da minha vida profissional eu ia ficar atendendo somente a mesma doença. No mesmo dia, atender dezenas de pacientes com a mesma patologia, voltar à internação hospitalar e em um único setor ter todos os pacientes internados com a mesma doença. Pacientes jovens, pacientes idosos, pacientes com comorbidades, pacientes sem comorbidades. E então foi algo bem diferente do que a gente já estava acostumado a lidar. E um grande aprendizado, né? Porque sempre é tempo e sempre é preciso estudar mais e mais. Infelizmente estamos numa pandemia que muita gente não está respeitando as medidas de distanciamento social e de uso de máscaras. E essas ações, infelizmente, só acabam piorando o número de casos que a gente tem e as consequências que advêm disso. São, hoje em dia, plantões muito difíceis, muito pesados pela quantidade de pacientes que aparecem graves, pacientes jovens, paciente da minha idade, paciente de 20 e poucos anos, paciente de 30 e poucos anos, muito graves, que infelizmente a gente não tinha no início da pandemia. Então venho por aqui deixar uma mensagem de conscientização para todo mundo, o uso de máscara, distanciamento social e de álcool. Bom, eu acho que o maior desafio para nós é se doar mais. Acho que o maior desafio é conseguir fazer além do que já se faz. É conseguir dar mais, é conseguir dar mais do seu tempo, é conseguir dar mais de você do que a gente já estava acostumado a fazer. Eu trabalho nos 2 hospitais da cidade, nos laboratórios de análises clínicas dos 2 hospitais, então a nossa demanda é muito grande. Então a gente teve que encarar rotinas exaustivas, né? Esse último final de semana eu virei 30 horas trabalhando. Então, e mesmo assim a gente não tá atendendo todo mundo, a gente não tá atendendo toda a população. Teve muito exame tem muitas pessoas que deixaram de marcar seus exames de rotina, né? As suas consultas de rotinas e os seus exames e consultas que dependiam de exames não foram marcadas porque a gente não consegue, a gente não tá tendo condições de atender todo mundo como a gente atenderia
normalmente. E isso nos frustra também, porque a gente sabe que saúde é o principal, né? Sem saúde você não é nada. Então, para nós o desafio tem sido esse, né? A gente conseguir fazer além. E é cansativo. Tá sendo muito cansativo, porque tu vê que tu tá fazendo além, tu vê teus colegas se doando e infelizmente muitas pessoas perdendo a vida. Eu tive perdas de pessoas muito queridas pra mim e eu nem estava lá. Então isso também é ruim, tu nem estar lá. Tu saber que tu não pôde de alguma forma ajudar. Então, os desafios são psicológicos, os desafios são emocionais, os desafios são físicos, mas a gente continua. A gente continua e a gente não desiste. A gente escolheu isso. Se para nós que estamos em casa já é difícil, se para quem está trabalhando em home office já é complicado, imaginamos a realidade desumana desses profissionais da saúde na linha de frente. Tripla, quádrupla jornada de trabalho, 30 horas direto trabalhando, lutando para salvar vidas e buscando se proteger para não perder a própria vida, pois a vida de muitos colegas já foram perdidas. Manter o equilíbrio mental diante da exaustão, distanciamento do afeto dos familiares. Covid-19 desafiou e segue desafiando esses profissionais ao extremo da superação. Estão diariamente buscando encontrar saídas para não desistir apesar das lágrimas, apesar de tantas partidas e despedidas diante de seus olhos. Os meus estados emocional e psíquico foram bastante abalados ao trabalhar na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Algumas das coisas que mais causaram esse sofrimento foram principalmente o medo de contrair essa doença e de ter uma manifestação grave dela e até morrer por causa dela, o medo de contrair e levá-la para as pessoas próximas de mim, principalmente as que eu amo, o medo de perder pacientes por causa dela, também a tristeza ao perder esses pacientes e ao perder colegas que provavelmente contraíram ao trabalhar com pacientes com Covid-19. Tristeza também em não ter um tratamento adequado e eficaz para ela. E por alguns pacientes não compreenderem isso, assim como alguns políticos. Também tristeza por, ao mesmo tempo que vejo tantas pessoas sofrerem e morrerem, vejo pessoas que parecem não ligar a mínima para isso e viver como se isso não estivesse acontecendo. E o que eu fiz para lidar melhor com isso tudo foi fazer coisas que me ajudem a manter o equilíbrio, como a fé, a prática da minha espiritualidade, meditação, exercício físico, psicoterapia, tudo que me ajudasse a me manter no foco. Eu procuro ter hábitos mais saudáveis, procurei estar mais próximo da família, acreditar que tudo vai dar certo, ter fé, muita fé, porque a gente precisa ter fé. Na linha de frente, quando a gente não escolhe, na verdade, né? Eu escolhi quando eu fui para a área de saúde. A partir do momento que eu estou na área da saúde, eu sou da linha de frente, né? É como se fosse o brigadiano, quando tem um tiroteio, é ele que vai estar na frente, né? E a gente se esconde. Um bombeiro, quando tem incêndio, é ele que está na frente. Agora, nesse momento, é a saúde que está na frente, é a área da saúde, né? E eu sou da área da saúde, eu escolhi isso, né? O meu dom é ajudar o próximo. Então, eu tenho que estar lá ajudando esse próximo, ajudando esse paciente, dando conforto, explicando como funciona,
cada paciente é um paciente único e ele precisa da gente nesse momento, né? A ciência, ela ainda tem muito que progredir, tem coisas que eu não sei e a ciência também não sabe, mas tudo que eu tento, eu procuro saber, procuro ler, entender, estar a par, né? Mas o meu psicológico, ele tem que estar centrado. É difícil a gente estar centrada nesse momento, mas a gente faz força, a gente batalha, a gente acredita que logo isso passa. E quando a gente chega em casa e tem o afeto da família, e tem a família toda junta, isso nos ajuda muito, né? E é isso que me faz ter forças para no outro dia estar lá na linha de frente de novo e ajudando outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Então eu acredito, eu tenho fé que logo isso tudo vai passar, e se não vai passar logo, eu estarei lá até terminar, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? A pessoa que trabalha na área da saúde, ela não tem escolha, né? Ela tá ali e ela escolheu antes disso tudo começar, antes dessa pandemia começar. E nosso trabalho é esse, né? Esse é o meu trabalho e eu acho que eu sigo fazendo isso. Passado 13 meses, mais de um ano, de um cenário de pandemia, como é que estão os profissionais de saúde, esses a quem nomeamos como linha de frente? Eles estão fisicamente cansados. Cansados devido a ter uma jornada de trabalho longa, cansados devido a ter sua mesma jornada triplicada, cansados pela falta de férias, pela falta de descanso, e muitos deles estão fora, ausentes de sua família. São profissionais que têm diariamente desafios, entre eles a falta de um material de saúde adequado, o medo de faltar material de trabalho, e tem também de presenciar diariamente a morte. Isso faz com que emocionalmente também haja uma exaustão e pode levar a adoecimento, conhecido como síndrome de burnout. Fora isso, pode ter ansiedade, estresse e até um quadro de depressão. E por que não? São humanos que estão cuidando de outros humanos. Esses profissionais lidam diariamente com medo, com a morte, e os mesmos presenciam angústia do doente e também dos seus familiares. Como pode ter saúde num cenário desse? A grande pergunta que fica sempre é: quem é que cuida de quem cuida da gente? É sugerido que crie estratégias no individual, no coletivo, o ambiente acolhedor, um espaço onde possa falar dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas angústias também. Mas nós, enquanto população, também podemos fazer o nosso papel, que é o reconhecimento. Imagine você estar cuidando e perceber que a população não está fazendo o papel dela, a parte dela, nesse cenário que é para lá de difícil, para lá de doloroso olhar frente a isso.
Quando um profissional da saúde lida com a morte do seu paciente, ele está lidando com a finitude dele, ou seja, amanhã pode ser eu. Vale lembrar que o Brasil é o líder no ranking mundial da mortalidade dos profissionais da enfermagem pelo Covid-19. Quem é que cuida de quem cuida da gente? O Covid-19 fez mais uma vez a ciência nos mostrar seu valor e que seus resultados não têm preço, que vale cada centavo investido. Ela nos devolveu a esperança de um novo amanhã através de pesquisas para conhecer e descobrir mais sobre esse vírus. E conhecendo a ciência em diferentes regiões do planeta, começou a produção de vacinas. E foram muitas vacinas e são muitas vacinas. Vacinas que hoje fazem renascer sorrisos, olhares brilhantes, possibilidades de renascermos. Imagine a emoção do profissional da saúde vacinando ou de quem está recebendo essas doses de vacina, que são vida, que são esperança, que são sonhar. A ciência tem esse poder, o poder de fazer o enfrentamento a um vírus tão mortal, destrutivo e cruel. E os profissionais da saúde sendo ponte entre a ciência e os cidadãos. É uma sensação inexplicável. É uma mistura de gratidão por estar fazendo parte desse momento e também de muita felicidade, porque de ver o alívio no olhar das pessoas que estão recebendo a vacina. E também pra gente é emocionante porque a gente estuda muito sobre vacinação, sobre aplicação. E chega na hora, é muito humano, sabe? Tu vê que a pessoa tá te agradecendo tanto e a gente que tem que agradecer. E isso não tem explicação, assim, em palavras. É só sentindo mesmo. Que desejo que muitas outras pessoas pretas sejam vacinadas, que tenham muitas outras pessoas pretas vacinando também. Isso é muito importante para nós, para a comunidade, enfim. Muito obrigada, gratidão por tudo isso. Diante desse quadro de pandemia, a enfermagem ela ganhou sim muita visibilidade, né? E nós como profissionais, diante disso tudo, a gente é um misto de coisas que a gente sente, né? Que é a questão do medo, né? Porque a gente está dentro do campo de guerra, praticamente, né? Porque a gente está lidando com o que a gente não vê, que é o vírus, né? Então a gente está dentro de um campo de guerra, vendo situações, vendo mortes, e a gente fica abalado, sim, psicologicamente. A gente tem a nossa família em casa, a gente tem o nosso ambiente de trabalho, que é um grande risco, né? A gente tem que ter os devidos cuidados. E a gente tem a nossa família em casa, nossos maridos, nossos filhos, mãe, pai. Então a gente tem esse receio de não ter, de levar, de contaminar. Apesar da gente ter os nossos cuidados, o medo sempre faz parte, tá fazendo parte do nosso dia a dia de trabalho, né? É muito bom a gente ter esse reconhecimento, né, de mídia, né, os heróis da linha de frente. É muito bom, sendo que esse reconhecimento é gratificante, mas não está alinhado com nosso reconhecimento em questão de remuneração. Eu acho que está um abismo entre os dois. Diante de tudo que a gente presencia, de tudo que a gente se expõe, né, no ambiente hospitalar. A fé passou a ter esperança na ciência, e a ciência passou a ter fé de que encontraria as fórmulas certas. Os jalecos dos profissionais de saúde tornaram-se capas de heróis e heroínas, com seus instrumentos de salvação. Mas o Brasil, mais uma vez, pôde contar com seu maior super-herói,
o SUS, que apesar de todas as críticas, sendo exemplo e referência, seguiu bravamente atendendo aos pacientes. A humanidade está passando por uma gigantesca tempestade. São muitas ondas que estão dizimando muitas vidas mundo afora. Tudo isso através de um vírus chamado Covid-19. É uma pandemia mundial, com milhares de centenas de mortos. Mas, diferente de outros países, somos uma nação que tem um super-herói que está conosco há mais de 32 anos, ininterruptos. O nome desse guerreiro é SUS, Sistema Único de Saúde. A saúde pública, então, tem um papel fundamental, né, no enfrentamento ao Covid, né, comparado à saúde privada. Enfim, ela detém, né, a maior parte dos recursos, né, seja financeiro ou seja de recurso humano, né. Enfim, pensar no âmbito no Brasil, né? Então, desde questões mais simples, né, como diagnóstico, né, exames de rastreamento, fornecimento de medicações sintomáticas, né, até questões mais específicas, como leitos de UTI, enfim, leitos hospitalares, né, e a própria questão da vacinação, né? Toda a imunização no Brasil, né, é feita a partir da saúde pública, né? Então, toda a distribuição, fornecimento, enfim, que a gente, né, vem tendo desde o início do ano, é em função da saúde pública, né? E por ser público, enfim, né, a gente fica, né, nas mãos, enfim, dos governantes, né? Seja em âmbito nacional do Ministério da Saúde, enfim, ou nas suas secretarias e nos seus governos, enfim, estadual ou municipal, né? Mas a saúde pública, enfim, é fundamental nesse enfrentamento, né? Sem a saúde pública, né, a saúde privada, suplementar, não teria condições, enfim, né, de dar suporte. Então, por isso que é tão importante, né, apoiar, né, a saúde pública, né, o SUS e todas as pessoas que trabalham nela e dão o melhor de si. A importância do SUS neste momento de pandemia, especialmente para a população negra, na verdade, ela se revela, acho que jamais na história do Brasil se imaginou que nós passaríamos por isso, e de fato se comprovaria as teorias de todos aqueles que são defensores do SUS. O SUS tem como princípio a universalidade, ou seja, o acesso é universal para todos, independente da tua cor, da tua religião, da tua escolaridade ou da tua renda. O SUS, ele vem para garantir a integralidade no tratamento. O que significa isso? Que independente se tu está precisando de um atendimento mais básico ou de uma UTI ou de hemodiálise, o SUS dá o tratamento completo e integral. E também ele tem como princípio a equidade, que vem justamente para corrigir as diferenças e as iniquidades causadas especialmente pela falta de políticas públicas naquilo que deveria acontecer num contexto mais geral e num conceito ampliado de saúde, que seria a garantia de moradia, de renda, de alimentação para a população. Consequentemente, o SUS, neste momento de pandemia, ele é a maior porta de entrada e, se não a única, para uma parcela significativa da população, no atendimento àquelas pessoas que, infelizmente, se contaminaram com o coronavírus. E também, nesse momento, não tem como deixar de falar da vacinação. Ele é o único mecanismo de distribuição em massa da vacina contra o coronavírus. E a população negra, ela é atingida diretamente por ser a maior parcela da população brasileira. E o acolhimento aos usuários nas suas chegadas aos postos de saúde é importante porque nele já há uma intimidade, porque a equipe que está ali multiprofissional, como são profissionais do SUS, e isso é muito importante ressaltar, profissionais do SUS são pessoas que vão ficar há um longo tempo dentro de uma unidade de saúde, quer dizer, dentro da comunidade. E aí já identificam todos os problemas que existem nela, principalmente os agentes comunitários de saúde, que fazem esse filtro maravilhoso por conhecerem a particularidade de cada um. Parece mentira, mas agente comunitário tem que ser da região, não pode ser de fora, por questões de conhecerem todas as demandas e particulares de uma comunidade. E essa demanda e essa particularidade,
ela faz um bem muito grande para a saúde mental, principalmente na atenção primária, que é uma atenção, uma porta de entrada de muitos sintomas, e o mais grave hoje é o Covid. E essa abordagem humana que os profissionais fazem dentro dessas unidades é muito importante para o desenvolvimento, para a atenção, para a compreensão de que a ciência é importante, que não se faz negacionismo dentro de uma unidade, como o SUS. O SUS é importante no meio dessa terrível pandemia. E essa união entre comunidade e trabalhadores, que todos respeitem a informação, tanto do usuário quanto do profissional, é fundamental para o combate a essas endemias, essas pandemias que surgem durante os anos. Viva o SUS, viva a ciência! A importância da informação clara, precisa e direta. Sim, iremos sair dessa. O inimigo parece imbatível, invencível, mas iremos vencê-lo. Com toda a ciência em prática, com a dedicação dos profissionais da saúde, com a entrega de quem está na linha de frente, iremos sim derrotar esse inimigo. Mas todo esse esforço dependerá muito de cada um de nós. Dependerá da nossa consciência, da nossa responsabilidade, do respeito ao outro. Precisamos nos colocar no lugar de quem está lutando pela vida numa cama hospitalar. Nos colocar no lugar de quem está na linha de frente. Devemos tomar todos os cuidados e, se possível, ficar em casa. Precisamos seguir mantendo a fé. Não podemos perder a esperança. Que possamos tirar aprendizados com toda essa situação dolorosa. Nossos heróis e super-heroínas seguirão lutando na linha de frente. Para os abraços afetuosos retornarem, os sorrisos voltarem a iluminar, que a esperança e a presença volte a ser presente, sem medo. Sim, nós iremos sair dessa, com a ajuda de todos, por todos e com todos.